Olá! Estamos ao vivo, pontualmente às 17 horas, na nossa live de segunda. Sejam todos muito bem-vindos, Tatiane, Wilton. Hoje o tema é bem bacana, bem prático mesmo. Sei que todo mundo tem dúvida aí na hora de preparar uma boa proposta de honorários. E hoje eu vou desvendar alguns detalhes e alguns segredos que eu tenho certeza que vocês têm aí no escritório de vocês. Então vale muito a pena. Hoje inclusive, antes da gente começar, hoje é feriado aqui em Vitória, no Espírito Santo. Então a gente já tá aqui, a turma aqui do estado tá curtindo, né, um feriado, mas eu tô aqui firme e forte com vocês na nossa live, porque é um compromisso que eu tenho e esse compromisso é muito importante para mim. Quero muito saber o que essa galera tá fazendo aí no feriado. Depois vocês me mandem lá por direct, tá? Mas vamos ao que interessa. Gente, hoje eu decidi trazer um tema para vocês que é como preparar uma proposta atraente. A maior dificuldade que nós temos em preparar uma proposta é como escrever, o que a gente tem que colocar nessa proposta, né? Quais são os detalhes ali, como que a gente vai escrever essa proposta para que ela se torne interessante para o cliente, para que ela conduza esse cliente até o fechamento. Hoje mesmo eu perguntei para vocês aqui se vocês sabem o que é uma linguagem, uma escrita persuasiva de vendas. E uma boa parte de vocês disse que não sabe o que é. E é importante a gente aprender isso também para trazer aí para as nossas propostas, para os nossos textos, justamente para conduzir o cliente a fechar o contrato com a gente. O fechamento do contrato, gente, eu sei que vocês têm muita dúvida com relação à prospecção, com relação a... Desculpa, meu nariz coçou. Eu sei que vocês têm muita dúvida com relação à prospecção de clientes, com relação ao fechamento de contratos, mas o que a gente tem que pensar é que tá tudo ligado. São todas peças de um quebra-cabeça. Então, a maneira com que você atende o cliente é importante, a maneira com que você faz a prospecção é importante, a maneira com que você envia a proposta é importante, tudo é fundamental, a maneira com que você se posiciona é importante, tudo é fundamental para que isso se transforme num contrato fechado. É realmente um quebra-cabeças. Se tiver faltando uma peça, ou se uma peça dessas do seu quebra-cabeça estiver mal posicionada, você vai ter dificuldades em fechar contratos. Você vai fechar menos contratos do que você poderia. Então, por isso que é tão bacana a gente falar hoje aqui sobre proposta, sobre como fazer uma proposta que vai potencializar o teu fechamento, né? Uma proposta alinhada com aquilo que você está realmente querendo entregar para o seu cliente, com o seu posicionamento. E a ideia é que vocês aprendam a criar essa proposta aqui. Eu vou trazer até um passo a passozinho, vou trazer o que eu coloco dentro da minha proposta para vocês entenderem como que a gente cria esse raciocínio, como que a gente usa essa linguagem persuasiva, tá? As minhas lives, elas têm duração de 30 a 40 minutos, dependendo aqui da conversa que a gente tiver, né, da profundidade do assunto, às vezes a gente acaba aumentando um pouquinho, mas em regra eu levo 30 minutos para trazer esse conteúdo para vocês. É um conteúdo bem prático e bem auto-aplicável, então eu quero que você já aprenda hoje e já comece a colocar em prática, ou hoje mesmo, ou amanhã, enfim, que você já possa sair dessa live hoje com esse conteúdo pronto para ser aplicado. Bem-vindo, Paulo, bem-vindo. E o nosso combinado é: assista a live até o final e anote, porque hoje as dicas que eu vou trazer aqui, elas são importantes que você tenha anotado para não esquecer depois, porque aí você vai pegar, vai olhar a proposta que você já tem e vai verificar: puxa, isso aqui a Cássia falou que é bacana eu inserir, então vou inserir, vou ajustar. Isso aqui eu preciso tirar da minha proposta porque tem excesso de informação, né? Então, você já pega as suas anotações dessa live e coloca ali ao lado do que você já faz para melhorar e evoluir nas práticas que você já tem no seu escritório. Então, fique comigo até o final, porque a gente vai construir um raciocínio aqui. E no final a gente entrega o melhor, né? Que é ali um pré-modelo, uma pré-maneira de se fazer essa proposta. Então, fiquem comigo. São 30 minutinhos só. E aí, gente, qual que é sempre a maior dúvida de todos os advogados quando a gente fala em proposta? Será que eu apresento na hora? Será que eu mando depois? Será que eu faço uma proposta mais simples?
Já envio direto ali no WhatsApp para o cliente? Ou será que eu tenho que preparar uma proposta estruturada, bonita, bacana para mandar para ele? Será que essa proposta pode ser feita no Word? Ou será que é melhor eu buscar uma maneira de fazer ela de uma forma mais profissional, né? Essas são as maiores dúvidas que a gente tem. E eu confesso a vocês que muitas dessas dúvidas já me pegaram. Eu já senti também muita dificuldade com relação à proposta. Porque do mesmo jeito que para vocês essa questão das vendas, né, é algo novo para toda a advocacia, né? Porque até pouquíssimo tempo atrás isso era algo rechaçado, isso era algo proibido. Falar em vendas na advocacia era uma coisa que era proibida. Seja muito bem-vinda, Luara. A gente está falando aqui sobre proposta, como construir uma proposta de honorários que vai facilitar o seu fechamento aí de contratos. E antigamente, quando a gente falava em venda, isso era algo proibido para a advocacia, era algo muito mal visto. A comunidade tinha uma dificuldade muito grande de entender isso, né? E a gente ficava morrendo de medo até de tocar no assunto. Hoje não, hoje já é algo muito claro, né? O advogado faz uma venda, o advogado presta um serviço. Então a gente realmente precisa entender como funcionam as nuances da venda. E a proposta, ela faz parte. E eu sempre ficava com aquela dúvida na cabeça, né? Puxa, o que será que é melhor? Eu mandar a proposta na hora, porque falar ali, né, a proposta na hora, porque aí o cliente, ele já vai me trazer o feedback dele, eu já vou ali quebrando as objeções, mas ao mesmo tempo, ele vai esquecer o que eu falei. No final, ele já não sabe mais se eu vou parcelar em 2 vezes, em 3 vezes, qual é o valor fechado, ele já está completamente perdido. Depois, de todo modo, eu vou ter que mandar para ele isso por escrito, para ele avaliar, porque como a gente trabalha com valores mais altos, né? Não estou vendendo um produto muito barato, estou vendendo uma prestação de serviço com um valor agregado alto. Ele não vai, na maioria das vezes, decidir na hora, ele vai olhar o financeiro, ele vai conversar com alguém, ele vai ter uma tomada de decisão mais demorada. E aí, acaba que, como eu falei, aquilo na reunião isso se perde. Eu ficava pensando, ai meu Deus, será que essa é a melhor opção? Ou será que a melhor opção é não falar na hora, preparar uma proposta um pouco mais personalizada e enviar essa proposta para o cliente? Porque aí ele vai ter todas as informações, detalhamento do meu escritório, vai ter todos os dados ali, mas, ao mesmo tempo, se ele tiver objeções, eu não vou estar presente para quebrar essas objeções, eu não vou estar ali para esclarecer as dúvidas dele, e pode ser que eu perca um cliente por causa disso. Então, esse sempre foi um grande dilema para mim. E fiquei pensando, né, puxa, eu preciso resolver isso, como que eu faço para resolver isso, né? Vocês costumam, uma coisa que eu tenho dúvida, vocês costumam mandar antes, mandar depois a proposta, ou vocês falam a proposta na reunião, já apresentam para o cliente? Quem tiver aí que for advogado, que tiver que puder me dizer aqui nos comentários, já me manda pra gente conversar. Isso é uma curiosidade que eu tenho, pra saber o que vocês têm feito, né? Isso era uma dúvida que me pegava. E eu pensei muito assim, gente, eu preciso achar um meio termo, né? Eu preciso encontrar uma maneira de solucionar isso, porque se eu falo na reunião, eu tenho aqueles vários contras que eu apresentei pra vocês. Se eu deixo para enviar depois, eu também tenho questões que são contra, né? Que eu preciso resolver. Como que eu faço? E aí, eu pensei o seguinte, conversei com algumas pessoas, estudei bastante e entendi que o melhor dos mundos é você preparar uma proposta que já tenha uma linguagem persuasiva, de vendas mesmo, e que faça com que as objeções dos clientes, as maiores objeções que os meus clientes têm, né, já sejam sanadas ali, dentro da própria proposta. Então, quando eu fui pensar, eu encontrei um meio termo. Pensei, puxa, eu vou fazer uma proposta em que as objeções dos meus clientes, porque como eu já atendi muita gente, eu sei exatamente por que eu recebo não, né, por que o cliente fala não pra mim, isso são as objeções. Qual é a desculpa que eles dão para não fechar, né? Vamos simplificar isso. E aí, eu descobri que a melhor forma de se fazer é enviar uma proposta que já tenha ali todo um texto persuasivo quebrando essas objeções do cliente. Porque é como se eu estivesse ali esclarecendo as dúvidas, quebrando as objeções.
E aí uma coisa que vocês têm que pensar, gente, é o seguinte: nunca uma resposta vai servir para todo mundo. Eu não vou afirmar aqui para vocês que é melhor enviar depois, porque depende, tá? Se você for um advogado que trabalha com processos no êxito, o cliente já espera que você cobre um percentual X, né? Existe uma praxe já. Então, você pode dizer na reunião: olha, eu cobro 20%, 30%, mais X, Y, Z. Ele já sabe que você cobra no êxito, então não tem problema nenhum a gente apresentar essa proposta na reunião. Mas eu sugiro que você envie depois por escrito para ele ter essas informações. Se ele não fechar ali na hora, né? Para ele ter essas informações para consulta e para análise. Então, nem sempre, tá? Para todas as especialidades, para todas as situações, você vai enviar a proposta depois. Dependendo do caso, vamos supor também que o cliente já esteja fechado, ele já chegou para fechar com você, ele quer fechar o contrato, ele só quer saber quanto vai custar. Para que você vai enviar uma proposta depois, né? Esse cliente já está fechado, ele já topou, ele já falou: vamos assinar o contrato, você só vai formalizar o valor. Então não precisa enviar depois, você pode falar na hora, porque senão vira um segredo, né? Ah, não, você quer fechar o contrato agora, mas eu vou te enviar a proposta depois a gente vê isso. Aí você adia o fechamento de um contrato porque você tá ali preto no branco pensando que essa proposta tem que ser enviada depois. Então vamos avaliar também a situação, depende. Mas na maioria dos casos, se você for um advogado que vai apresentar valores para o seu cliente, você deve apresentar essa proposta depois. Prepara com carinho e apresenta essa proposta depois. O que é bacana pensar também? Pergunta para o seu cliente por onde ele quer que você envie essa proposta. Se ele quer que você envie pelo WhatsApp, se ele quer que você envie por e-mail. Pergunte qual é a preferência dele. Porque hoje em dia as pessoas têm um acesso muito fácil no celular. Muita gente não trabalha com e-mail diretamente, então às vezes acessa pouco. Essa pessoa vai preferir que ela receber a proposta pelo WhatsApp. Mas não é para mandar a proposta no texto do WhatsApp, escrita no texto do WhatsApp. Você vai mandar o anexozinho ali dentro do WhatsApp, tá? Outro ponto que vocês têm que pensar muito, assim, não deixa para enviar a proposta muito tempo depois. Envia no mesmo dia, envia pouco tempo após a reunião, 30, 40 minutos, até 1 hora, ok, né? Mas não deixa para enviar no outro dia. O cliente está ali quente. Então é importante, você acabou de fazer uma reunião com ele, é importante que ele já receba essa proposta para fechar esse ciclo. Então não deixem para enviar a proposta muito tempo depois. Aproveita aquela conversa da reunião para já preparar, mas também não manda na mesma hora porque ele não vai ficar incompatível, né? Você precisa preparar a proposta para enviar para ele, é isso que você vai dizer. Então, precisa de um tempinho ali para que você personalize essa proposta para ele. Você pode ter uma proposta, deve ter os seus modelos de proposta lá pré-prontos, mas personalize o máximo possível. Na hora que você estiver escrevendo ali o teu textinho, ajustando os dados, lembra de algum detalhe que o cliente falou, alguma coisa que pode ser uma objeção para ele ou pode ser algo a se explorar. Vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. A gente tem que ficar atento na comunicação do cliente. Às vezes você está numa reunião ali com o cliente e o cliente te disse que, vamos supor, eu sou especialista em direito de família, né? Ele ficou com muito receio, a pessoa que está sendo atendida por você está com muito receio, é uma mulher, ela está com muito receio que o marido dilapide os bens, que ele passe para o nome de outras pessoas, enfim, ela está preocupada com o patrimônio. O que você vai fazer? Dentro da sua proposta, você vai trazer uma pitadinha disso. Você vai lá, depois eu vou mostrar qual é o passo a passo, num determinado campo e vai colocar isso. Você vai trazer essa informação, isso é uma informação fundamental, porque é uma dor dessa pessoa. Então a gente tem que explorar ela ali. Então preste atenção na conversa que você está tendo com o cliente, porque ele te traz o caminho, né? Muitos clientes já te trazem qual é o passo a passo, o que é decisivo para que ele feche, quais são as angústias que ele tem, e a gente vai explorar isso dentro da proposta. Então essas pitadas de personalização, elas fazem diferença. Fiquem atentos a isso, tá? Então o que a gente tem que pensar aqui? Eu tenho que, primeiro,
preparar uma proposta para enviar para o meu cliente. Essa proposta, ela não pode ser enviada muito tempo depois, tá? Ela tem que ser enviada no mesmo dia, em ali 30, 40 minutos, no máximo 1 hora depois da reunião. E essa proposta tem que ser preparada de uma maneira estruturada. A gente vai usar linguagem persuasiva de vendas, a gente vai matar as objeções do cliente, né? Aqueles motivos que ele sempre te dá para não fechar. Ai, doutora, eu tenho receio do atendimento online. E eu não quero fechar porque eu achei um outro advogado que cobra X ou YZ. Enfim, você vai quebrar essas objeções do cliente dentro da sua proposta. Então, você já pense que você vai ter que criar uma proposta em cima dessas objeções. Outro ponto que vocês têm que ter atenção é aquilo que eu já falei antes. Pergunte para o seu cliente onde é melhor, por onde é melhor enviar. Ai, doutora, eu prefiro que você me envie via WhatsApp. Então, você vai pegar esse arquivo que você criou e vai enviar para ele pelo WhatsApp. Esses detalhes, gente, eles fazem muita diferença. Por quê? Passam profissionalismo. Você cria uma conexão com a pessoa que está sendo atendida por você. Ela está sentindo que você está personalizando para ela. Então, nossa, a doutora vai preparar uma proposta para mim, porque o meu caso é especial. Ela perguntou onde eu prefiro receber a proposta para facilitar a minha vida. Hoje em dia, o online, ele trouxe para as pessoas esse senso de o que me dá menos trabalho? O que eu posso fazer que eu vou ter menos dor de cabeça? Porque a vida de todo mundo está muito corrida, está muito atribulada. Então você, enquanto profissional que está querendo vender para ela, você precisa entender que tem que facilitar a vida dela. Lá no escritório, tudo que a gente tem de possibilidade para facilitar a vida do cliente, a gente facilita. Então a gente investe em tecnologia para isso também. E às vezes você não precisa investir financeiramente, é investir tempo em questionar o teu cliente. Você prefere que eu envie por onde? Por e-mail ou por WhatsApp? Isso já é um ponto que vai facilitar a vida dele. Pense sempre nisso. E aí vocês estão pensando, né? Puxa, ok, Cássio, já entendi que enviar depois ou apresentar na reunião depende, mas que em regra eu devo enviar depois. Que eu preciso perguntar para o meu cliente onde ele prefere receber, né? Que eu preciso estruturar uma proposta, personalizar, já ter uma pré-pronta, mas trazer ali umas pitadinhas de personalização para o meu cliente. Mas e como que eu vou estruturar esta proposta? Que raios é essa chamada linguagem persuasiva de vendas? O que é isso, né? E agora eu vou explicar para vocês como vocês vão estruturar uma proposta que vai aumentar muito o potencial de fechamento dos contratos aí no seu escritório. Primeira coisa que vocês têm que pensar, gente, é que a linguagem persuasiva de vendas, ela é uma maneira que você tem, uma técnica que você usa para estruturar os textos de maneira a conduzir o seu cliente a fechar o contrato com você. Então você vai usar técnicas de vendas para colocar na tua proposta para fazer com que aquele cliente seja de maneira indireta conduzido a fechar com você. Não é pressionar para fechar, gente. Olha só que interessante. É fazer com que ele não perceba que você está o induzindo a comprar, que seja natural. Então isso é uma linguagem persuasiva. E aí a gente usa ativa, né? Gatilhos que vão fazer com que a pessoa queira comprar sem perceber que está sendo induzida a isso. A gente vai trazer textos que antes dela pensar na objeção, já vão quebrar essas objeções dela. Então é uma linguagem que já é usada há muitos anos por quem trabalha com vendas e que os advogados precisam aprender a usar. Porque a gente vai usar isso não só nas propostas, mas a gente vai usar isso dentro de outros textos, né, dos scripts de vendas, de usar isso para muita coisa na advocacia. Pensem nisso, entendam o que é essa linguagem persuasiva. E aí vocês vão esquecer o juridiquês, esquece termo jurídico, tá? A proposta, por mais que ela tenha que conter que é uma ação assim, assim, assado, o nome da ação, quanto menos termo técnico especificamente você trouxer, melhor. Por quê? Porque as pessoas compram aquilo que elas entendem. Elas têm que ter clareza daquilo que vai ser
entregue, do tipo de serviço que vai ser prestado, de quem é você, quem é o seu escritório, por que ela tem que fechar com você e não com o outro advogado que ela encontrou lá também no Google ou em alguma outra maneira de prospecção que você use. Então seja claro, a gente já passou da fase de achar que o juridiquês ou que o termo técnico jurídico vai te trazer credibilidade. Não vai. O cliente ele precisa entender que você tem bagagem profissional, mas ao mesmo tempo ele tem que entender o que você fala. Ele tem que saber exatamente o que ele está comprando. As pessoas hoje em dia querem clareza. E quanto mais claro você for, mais rápido ele termina de ler aquela proposta, mais simples é para ele e mais a tua linguagem persuasiva vai funcionar. Então não compliquem, facilitem. E até esse ponto da linguagem é uma coisa que vai fazer muita diferença para o seu cliente, tá? Eu, há muito tempo atrás, né, porque eu sou uma advogada que formou em 2010. Nossa, 2010. Na época que eu formei, eu peguei a transição, né, da velha guarda e, enfim, pra galera agora do digital, a gente pega essa transição. E na época que eu formei, eu lidei com muitos advogados que achavam muito bonita essa linguagem jurídica, essa linguagem técnica, achava que o cliente queria saber súmula, né, do STJ, queria entender de legislação, e na verdade não. Você vai passar segurança para o seu cliente de várias formas, mas você precisa ser claro. E a proposta é um momento de ser claro, é fundamental que ele entenda o que ele está comprando ali, tá? Pensem nisso. Outra coisa que vocês precisam entender, quais são as maiores objeções do meu cliente? Por que os clientes estão dizendo não para mim, numa regra geral? Você vai, a cada cliente, listar, anotar por que ele está te dizendo não, questionar, perguntar, puxa, você não vai fechar comigo? Mas por quê? Estou tentando melhorar aqui o meu atendimento. Ele vai explicar, na maioria das vezes, por que não. Existem outras formas de levantar isso também. Mais pra frente, em outras lives, eu posso trazer para vocês. Mas entendam quais são as objeções dos clientes de vocês. Se vocês souberem por que o cliente está dizendo não, é mais fácil a gente contornar isso. Na proposta, a gente pode trazer argumentos que vão quebrar essas objeções deles. Por exemplo, como a gente faz muito atendimento online, lá no escritório hoje, 90% dos nossos clientes, eles vêm do digital, eles vêm do online. Uma objeção que a gente recebe de vez em quando é: puxa, doutora, mas eu vou contratar uma advogada aqui na minha cidade, porque o online, né, enfim, eu tô com receio. E a gente tem que ter já todos os argumentos prontos, preparados para matar essa objeção do cliente. E aí eu explico para ele que o online é muito melhor do que o presencial, que os meus clientes inclusive preferem. Porque é muito mais prático, ele tem um advogado na palma da mão ali no celular, não precisa ficar marcando horário, falando com secretária que não passa o recado. Ele tem em tempo real a possibilidade de acompanhar o processo dele, porque os processos hoje, em sua grande maioria, são eletrônicos. Nós temos uma equipe para dar suporte. Enfim, vou trazendo todos os meus argumentos para quebrar essa objeção da distância. Só que eu já sei que isso é uma objeção que existe muitas vezes. Então eu preciso já ter em mente o que eu vou dizer para esse cliente para quebrar. E eu posso incluir isso na minha proposta. Posso incluir lá um tópico. Por que é melhor contratar um advogado online, à distância? E trazer para ele já todos os argumentos que já vão quebrar essa objeção dentro da cabeça dele. Então é importante que vocês saibam isso. Quanto maior for a leitura de vocês com relação aos clientes de vocês, gente, melhor vai ficar a proposta, mais poderosa ela vai ficar e maior vai ser a probabilidade de fechar contratos. Tudo entra no quebra-cabeça, tudo entra no quebra-cabeça. Como eu já conversei antes com vocês, não façam proposta em Word, isso mata a credibilidade. Façam, existem alguns aplicativos que você pode usar. Gente, coisas simples. Você pode usar o Canva, que é muito simples de mexer. Você pode usar o PowerPoint,
que também fica muito bonita a proposta, fica bacaninha, não fica aquela proposta de Word mal feita, você consegue trabalhar muito bem com PowerPoint, e existem vários outros, é só vocês pesquisarem aí. Não me venham com proposta em Word, pelo amor de Deus, por favor. Você precisa passar credibilidade pro seu cliente, né? Tem muita gente aí brigando por um lugar ao sol para fechar o contrato com essa pessoa, então você precisa estar na frente, você precisa estar acima, você precisa entregar mais. Pensem sempre nisso. Todos os detalhes contam e fazem diferença. E aí, quais tópicos você tem que ter dentro da sua proposta que não podem faltar? Eu vou trazer, gente, uma quantidade de tópicos básica, vocês podem inserir mais, tá? Se o seu produto jurídico, se o seu tipo de serviço for algo com um valor agregado muito elevado, vocês podem e devem aumentar essa proposta, tá? Se o teu cliente é um cliente que precisa de maiores informações, que precisa ser muito trabalhado, você pode sim aumentar essa proposta, inserir outros tópicos e deve. Isso aqui é o mínimo que tem que conter na tua proposta, tá? E se você for alguém que trabalha com processos mais simples, coloque esses aqui que estão de ótimo tamanho, tá? Primeira coisa que você tem que colocar na tua proposta é uma breve introdução. Você vai dizer a princípio ali para o seu cliente qual é o tipo de serviço que vai ser prestado. Eu vou fazer um divórcio consensual, vou fazer um divórcio litigioso, vou fazer um divórcio cumulado com guarda. Você já vai trazer, e talvez essa seja esse seja o único momento que você vai falar o juridiquês para ele, né? Depois você não vai mais trazer mais esses termos jurídicos, você vai simplificar para o teu cliente. Então, uma breve introdução dizendo que tipo de serviço para que tipo de serviço você está apresentando essa proposta, né? Esse é o primeiro ponto, bem curtinho, tá, gente? Boa tarde, fulano de tal, ou olá, fulano de tal, né? Você vai introduzir ali para ele. Outro ponto que tem que ter, uma apresentação do escritório e dos sócios, ou se você for um advogado autônomo, uma apresentação sua. E você tem que trazer este texto da apresentação para o que você está vendendo. Então, se eu estou ali vendendo um divórcio, eu tenho que mostrar para aquele meu cliente que o meu escritório é especialista nisso, que a gente tem muito tempo de experiência no mercado, que a gente já atuou em diversos casos parecidos com o dele. Eu vou ler aqui, vou só rapidinho para vocês terem uma ideia de um exemplo, tá? Uma proposta aqui que a gente usa muito lá no escritório. Deixa eu achar aqui. O escritório possui como sócias as advogadas fulano e fulana de tal, com atuação marcante, somando 20 anos no mercado jurídico. Somos especialistas em resolver problemas familiares e já cuidamos de dezenas de casos, que é o caso da pessoa aqui em específico. Atendemos em todo o território nacional e o nosso cliente tem a informação na palma da mão, pelo celular, com muito mais agilidade que presencialmente. Aqui, gente, eu estou ofertando para o meu cliente um serviço que é online do início ao fim. Eu praticamente não tenho contato com ele de outras formas, então é tudo online. Ele me manda documentação online, ele lida em grande parte do tempo pelo WhatsApp com a gente. Então é um negócio muito dinâmico esse serviço aqui que eu estou ofertando. Então é importante que ele saiba que eu sou referência nisso e que ele tem informação na palma da mão, tá? Olha só, se fosse um outro tipo de serviço, eu poderia ajustar de uma outra maneira. Entendam, não é mentir para o cliente, tá? É trazer as informações necessárias para que, nesse caso, ele entenda que você é uma excelente opção, tá? Além disso, estamos estruturados com uma equipe preparada para dar suporte em todos os momentos, o que traz mais eficiência, tanto para o atendimento quanto para o processo. Minha equipe é rápida, então você vai ter informação na palma da mão, eles vão resolver rápido, teve dúvida, respondido com rapidez. Olha só, tô falando do escritório, esse é um tópico que vocês têm que trazer aí na sua proposta. Outro tópico, descrição do serviço. Você vai descrever de forma simples o que será feito no caso dele.
pelo amor de Santo Cristo, não vai descrever um processo do início ao fim. Não é isso. É descrição básica do que vai acontecer ali, do tipo de serviço que você vai prestar para ele, tá? Outro tópico que vocês têm que colocar. Você já apresentou o seu escritório lá, então ele já teve uma ideia bacana ali de quem é você, de quem é o seu escritório, da sua expertise. Agora você vai colocar: por que contratar o nosso escritório? Por que me contratar? Aí você vai deixar claro para ele por que ele tem que te contratar. E aí a gente traz de novo a linguagem persuasiva de vendas, né? Por que contratar o escritório? Somos especialistas em caso como o seu, e um profissional que atua no direito de família conhece profundamente as suas dores, preocupações e dilemas. Eu sou especialista, eu conheço o seu problema, eu sei exatamente o que você está sentindo, eu estou aqui do teu lado, você pode contar comigo, é isso que eu estou falando aqui. É por isso que ele tem que contratar o meu escritório. Gente, isso aqui é muito poderoso. Se você coloca uma proposta dessa ao lado da proposta cheia de juridiquês do senhor João das Quantas, lá advogado das antigas, com quem que o cliente vai fechar? Com aquele advogado que ele entende as dores dele, ou com um outro que ele não sabe nem o que está falando, que ele acha que é intocável? Ele vai fechar com você, que fez uma proposta boa, uma proposta bacana, que trouxe essa linguagem. Ó, como um escritório referência em atendimentos online, o nosso processo é simples, rápido e sem complicações. Vocês lembram que eu estou vendendo um serviço aqui online do início ao fim, um serviço que a ideia é que seja rápido? Olha aqui, é tudo online, sem burocracia, sem complicação, vai resolver seu problema e você não vai precisar ter dor de cabeça com isso. A nossa equipe está preparada para dar todo o suporte e apresentar as orientações necessárias. Vamos literalmente conduzir tudo junto com o cliente. Eu vou te dar a mão para resolver o seu problema. Olha só, gente, isso é linguagem persuasiva, vocês estão entendendo? Olha a clareza disso. E aí o próximo, já falei aqui por que contratar o escritório. E o próximo tópico, por que contratar agora? Eu tenho que... Uma das coisas mais fortes e mais importantes que vão potencializar mais o teu fechamento de contratos é a urgência do cliente. Se o cliente realmente quiser e precisar fechar isso, ele vai ser o melhor cliente do mundo, porque ele vai fechar rápido com você. E aí, às vezes, os clientes não estão com essa urgência toda. Você tem que demonstrar para ele por que ele tem que fazer isso logo, por que tem que ser agora. Porque isso aumenta o senso de urgência, o que vai potencializar o fechamento dos seus contratos. Gente, isso aqui que eu estou ensinando para vocês, vocês não vão aprender em lugar nenhum, tá? Vocês podem fazer pós-graduação, no que vocês quiserem se especializar, mas ninguém de uma pós-graduação ou de qualquer outro curso vai te entregar o que eu estou te entregando aqui agora. E é gratuito. Eu estou te dando uma bala de prata, como dizem por aí, de maneira gratuita. Vocês peguem isso, porque é um negócio que muda a vida de vocês. Aprendam a estruturar a proposta. Por que contratar agora? Eu tenho que trazer senso de urgência para o meu cliente. Seu problema tem que ser resolvido logo. Porque senão, porque às vezes o cliente, gente, ele não sabe quais são as consequências dele não resolver aquilo naquela hora. Ele acha que ele pode deixar para depois, que a advogada é para depois, o dentista pode ficar para depois. Ah, eu não tô com dor de dente, né? Depois eu vejo isso, não vou no dentista agora. É a mesma coisa com o advogado. Se o problema não estiver imprensando ele na parede, como ele não entende as consequências de deixar para depois, ele vai empurrar aquilo com a barriga. E aí você que tá ali como especialista tem que explicar para ele por que ele tem que fechar agora. Aí vou dar um exemplo para vocês, né? Por que contratar agora? Você tem o direito de iniciar uma nova vida e ter a tão sonhada liberdade. Existem momentos em que é necessário virar a página, inclusive para evitar problemas futuros. Você sabia que as dívidas do seu ex podem manchar o seu nome
se não for resolvido o divórcio, por quê? Por mais que às vezes a pessoa esteja separada de fato, a gente consiga solucionar o problema, ela já teve uma dor de cabeça com aquilo. Ela já teve um problema porque o outro ex está com dívidas, né? Enfim, questões que ele não resolveu, e isso pode manchar o nome dessa pessoa. Então olha só isso, às vezes ela nem sabe. Ela nem sabe que ela pode ficar agarrada naquilo, que ela precisa resolver logo. E eu tô trazendo urgência. Por esse motivo, a insegurança não pode prevalecer. E a situação precisa ser regularizada agora. Você precisa sair logo, sair fora logo. Você já decidiu que vai se divorciar, você já precisa fazer isso, então faz isso logo, porque você pode ter dor de cabeça. E aí eu trouxe aqui um exemplo, e óbvio, né, que como eu já conversei com esse cliente, ou eu já tenho uma ideia das objeções dos meus clientes, eu tô sendo cirúrgica aqui. Eu tô pegando na ferida. Eu sei que a galera tem medo disso. Agora, se você presta serviço focado em outra especialidade, né? Eu sou uma advogada tributarista, eu sou um advogado criminalista. Muitas vezes, você que é criminalista, você vai lidar com a família do preso. Você vai fechar com a esposa, você vai fechar com a mãe, você vai fechar com o pai. Cada ente da família tem um comportamento diferente. Então, às vezes, dependendo de quem te pediu a proposta, quem você atendeu, você vai ajustar o texto para pegar na ferida desta pessoa. Porque por mais que o teu cliente seja o preso, ou seja, a pessoa que está respondendo pelo processo, quem vai decidir, quem vai tomar a decisão de fechar com você é alguém da família. Então, você tem que falar para essa pessoa que tem o poder de tomar a decisão para fechar o contrato. Olha só como não é algo que você faz nas coxas. Uma proposta de honorários, ela tem que ser estruturada e inteligente. Olha como a gente constrói aqui. Se eu fosse cliente, já estava querendo fechar logo com essa advogada. Pelo amor de Deus. E aí você insere também, né, além de por que fechar agora, né, por que contratar agora, valor e forma de pagamento. Você precisa esclarecer para o teu cliente quanto ele vai pagar, em quantas vezes ele pode parcelar se você tiver, né, essa possibilidade aí dentro do seu escritório. Quais são as formas que ele pode pagar? Ele pode pagar por boleto, ele pode pagar por cartão de crédito, PicPay, Pix, depósito. O que você tiver de possibilidade de pagamento aí dentro do escritório, você traga, explique. Deixe claro para ele que pode ser que há uma alteração nas parcelas dependendo do tipo de forma de pagamento que ele vai escolher. Então, é importante trazer essa clareza, porque o cliente está interessado nisso também. Ele quer saber quanto que ele vai pagar. Inclua validade na sua proposta. A proposta tem que ter validade, porque se você não coloca validade, você mata o senso de urgência. E outra coisa, daqui a um ano esse cliente vai voltar com essa proposta debaixo do braço e vai falar assim: ô doutora, a senhora me cobrou X e tal. Só que meu filho, foi há um ano atrás. Então, proposta tem que ter validade, porque a gente trabalha várias técnicas em cima disso também, para criar um senso de urgência nas pessoas que estão ali, no cliente que vai fechar com você. E para finalizar, fecha a proposta, dizendo que você cuida das informações com sigilo, agradece, tal, se coloca à disposição para esclarecer as dúvidas e assina a proposta. Gente, isso aqui que eu trouxe para vocês é uma estrutura básica, né? Uma estrutura, assim, com o mínimo possível para que você consiga trabalhar os textos persuasivos e fechar o contrato com esse cliente. Isso aqui tem que conter na sua proposta. É o básico que tem que estar dentro da sua proposta. Mas você pode, obviamente, inserir, como eu falei lá atrás, outros tópicos, né? De acordo com o que você tem aí de informação, né? Ai, Cássio, meu cliente ele não reclama de preço, mas ele reclama de uma outra questão aqui que eu sei exatamente o que é. Então você já vai começar a pensar em como criar um texto persuasivo para inserir isso dentro da sua proposta, porque isso vai te trazer uma probabilidade de fechamento maior, né? Ai, Cássio, eu ofereço um serviço de holding familiar. Eu faço um planejamento sucessório com holding familiar. Então eu cobro um valor agregado altíssimo do meu cliente. Eu preciso ter uma proposta que inclusive gere consciência nele, né? Explique para ele como funciona de uma maneira mais aprofundada,
preciso trazer outros detalhes. Façam. O que eu tô ensinando vocês aqui é a raciocinar, sabe? A criar uma visão crítica, aprender a fazer sozinho. Às vezes um modelo, ele não vai ser exatamente o que você precisa para sua realidade. Então, adapte. As minhas propostas, eu que criei. Eu vou olhando uma coisa aqui, aprendendo outra coisa ali, sabe? Às vezes eu olho propostas de outras pessoas que me enviam, só para ter uma ideia do que eu posso agregar na minha proposta, mas quem escreve os textos sou eu, né? Quem cria essa parte sou eu. Cuidem disso com muito carinho, porque isso vai fazer muita diferença, tá? A gente, como advogado, já naturalmente escreve bem. A gente só precisa adaptar a nossa escrita para a nova realidade. A gente precisa aprender como escrever de maneira a vender o nosso peixe, né? E é isso que eu tô ensinando para vocês aqui. Tá, gente? É assim que vocês vão ter uma proposta bacana, uma proposta que converte, uma proposta que vai fazer diferença na hora de fechar o contrato, tá? Eu vou resumir aqui os tópicos só para vocês anotarem, para quem quiser anotar. Você vai fazer uma breve introdução, você vai apresentar o escritório, ou se você for um advogado autônomo, você vai se apresentar, você vai descrever o serviço que você vai prestar, você vai dizer por que ele tem que contratar o seu escritório, por que ele tem que contratar você e não outra pessoa, por que ele tem que contratar agora, criar o senso de urgência, valores e formas de pagamento, validade e fechar ali a proposta, né? Dizer que as informações são sigilosas e agradecer o contato do cliente, se colocar à disposição e assinar essa proposta. Colocar o teu nominho lá com a tua OAB, que isso também faz diferença. Então, estes são os tópicos. E comecem a aprender a entender como criar uma linguagem persuasiva, né, gente? Isso vai fazer muita diferença. E eu tinha combinado com vocês que essa live ia durar entre 30 a 40 minutos. A gente já tá entrando aqui no minuto 42. Eu sou muito pontual, eu gosto de trabalhar com horário, né, gente? Já fiz um resuminho aqui pra vocês. Toda segunda-feira eu estou aqui às 17 horas fazendo essa live, que eu chamo de live de segunda. É uma live com conteúdo prático, né? Focado para aplicação mesmo imediata. O conteúdo de hoje você pode aplicar hoje mesmo. Você já pode sentar aí, pegar suas anotações e preparar uma nova proposta e testar nos seus clientes, seus novos clientes, para ver se ela vai realmente funcionar para você e ir adaptando. Então o conteúdo sempre é muito prático. E eu queria pedir uma coisa a vocês. Eu queria que vocês me mandassem por direct as dúvidas que vocês têm, tá? Começou a aplicar ali no dia a dia, né? Sentiu dificuldade? Quais são os perrengues que vocês estão passando aí para preparar a proposta ou para prospectar o cliente? Obrigada, Luara. Muito obrigada, viu, pelo carinho. Obrigada. Fiquei muito feliz que você acompanhou aqui até o final. Mandem essas dúvidas, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outros advogados, a sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas. E eu quero muito preparar um material para compartilhar aqui com vocês. Eu troco uma ideia muito grande com quem me segue lá, tem uma turma que me manda Cássia, pelo amor de Deus, tá acontecendo isso. Me enviem por direct, porque eu preparo as próximas lives em cima dessas questões que vocês me trazem. E também em cima do que a gente passa no dia a dia lá do escritório, né? Porque assim como vocês, eu também tô na linha de frente. Eu estou trabalhando no dia a dia, então eu sei quais são as dificuldades que a gente enfrenta. Eu crio as soluções, aplico no meu negócio e trago aqui para compartilhar com vocês. Então me enviem por direct as dificuldades que vocês estão tendo. Eu adoro compartilhar, adoro trocar. E quero muito ver vocês aqui na semana que vem, na próxima live de segunda, às 17 horas. Ainda não vou revelar o tema, porque eu gosto de entregar o tema mais próximo da data. Mas esperem, porque na sexta-feira eu já trago aqui o tema para vocês da próxima live de segunda. Um beijo no coração, muito obrigada pela presença e até semana que vem. Tchau, tchau.